Vamos então direto até Roma acompanhar a coletiva de imprensa dos cardeais do Brasil brasileiros. em Roma, o Colégio Pio Brasileiro. Eu gostaria de, antes de tudo, apresentar aqui a mesa, cada um dos cardeais. Primeiro aqui à minha esquerda, Dom Leonardo, arcebispo de Manaus, Dom Raimundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, e nosso quase que decano, né? É o decano. Dom Orani, arcebispo do Rio de Janeiro, eu, Porto Alegre, Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia, Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, e Dom Paulo César, arcebispo de Brasília. Segundo ponto, nesses dias eu creio que nós que participamos das reuniões preparatórias para o conclave, do conclave propriamente dito, podemos viver uma experiência intensa de fraternidade. Colocaria em destaque esse aspecto. A diversidade de membros do colégio, entre os que já são eméritos e os demais que exercem ainda o ministério nas suas igrejas particulares ou dicastérios aqui em Roma, trazem a marca, eu diria assim, da internacionalidade da igreja. Uma diversidade que enriquece. Diversidade de línguas, de proveniências, de tradições talvez religiosas, eclesiologias características, e poder ouvir esses homens contando um pouco das suas situações, de suas realidades, mas também as expectativas em vista do bem de toda a igreja, é uma experiência única. E isso num espírito de fraternidade, mas também uma experiência marcada pela fé. O que nós vivemos nestes dias traz certamente a experiência da fé. Experiência da fé que nós vivemos sim no encontro em si, mas também nos momentos de reflexão, de oração. Rezamos, eu creio, muito e intensamente nestes dias, e o diálogo fraterno. Destacaria esses dois aspectos, a experiência de fraternidade e a experiência de fé vivida nesses dias que antecederam o conclave e durante o conclave propriamente dito. Talvez isto para iniciar a nossa conversa, e aí nós poderíamos então avançar. Então, antes de iniciarmos as perguntas, pedimos a gentileza de observar algumas orientações para o bom andamento da coletiva. Cada jornalista inscrito poderá fazer uma pergunta a partir do local onde se encontra, levantando a mão para sinalizar. Ao iniciar, deve indicar o nome do cardeal a quem a pergunta se dirige. Solicitamos que as perguntas sejam claras, objetivas e respeitosas, considerando o caráter solene e reservado de um conclave. Ao fazer sua pergunta, por favor, identifique-se com o seu nome e o veículo de imprensa que representa. O microfone estará à disposição para fazer a pergunta. Convidamos agora os jornalistas para iniciar suas perguntas. Conforme a apresentação, podem levantar a mão e tem um colega que vai levar o microfone até você. Padre, eu sugeriria que antes talvez cada um dos cardeais aqui presentes pudesse também dizer uma palavra de introdução. Pode ser? Com certeza. 2 minutos. Dom Sérgio, o senhor consegue? Após a apresentação, prosseguimos com as perguntas. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Essa coletiva me lembra a coletiva depois do conclave 2013. Talvez alguns de vocês estiveram aqui. Bem, tenho a alegria, portanto, de ter participado dos 2 conclaves, 2013 e deste. Posso dizer que ambas foram vivências extraordinárias. E me digo, eu me reconheço privilegiado, eu acredito que meus irmãos aqui dirão o mesmo, de poder participar de um conclave. É uma experiência
única, muito forte. É verdade que a fantasia da opinião pública é muito fértil em torno do conclave, ainda mais depois de ter visto o filme O Conclave. Só que, para falar do conclave de verdade, esquece aquele do filme, viu? Porque, como o Dom Jaime já falou, o conclave, de fato, é uma celebração. Uma celebração precedida de 10, 12 dias de reflexão, partilha, de considerações sobre o estado da igreja, sobre as situações do mundo. E, fazendo isso, os cardeais, ao mesmo tempo, traçam um pouco o perfil do futuro Papa, sobre como deveria ser o futuro Papa, sem expressar isso necessariamente de forma direta. E assim vai se formando uma consciência sobre a pessoa que precisa ser escolhida para ser o futuro Papa. E depois que se entra no conclave, de fato, primeiro oração, depois votação, escrutinação e se torna ao voto, se não teve fumaça branca, né? Mas é claro que no intervalo a gente vai para casa, na Casa Santa Marta, toma refeição, vai dormir, e os cardeais também conversam. Isso é previsto também para eles irem amoldando, né, suas opiniões, seus pareceres, sem, contudo, que isso se torne uma espécie de ocasião de comícios, de apresentação de candidatos, de etc., de negociação. Isso não existe. Mas, de toda maneira, eu acho que o que mais forte foi para mim o fato de a gente, nesse momento, ter uma responsabilidade enorme em relação à escolha do futuro Papa. E foi dito mais vezes que nós realizamos um ato que é humano, mas que deve ser orientado e nos devemos deixar orientar não simplesmente por critérios humanos, mas por aqueles da fé que movem a nossa vida como igreja. Então, diante disso, realmente eu senti assim, a responsabilidade era muito grande, ainda mais diante do fato, né, de a gente entregar o voto. Isso é público, portanto não é revelação de segredo de nada, de entregar o voto diante do imenso crucifixo e diante da cena do juízo final lá da Capela Sistina, e dizer, diante de Deus que um dia me julgará, eu estou votando para aquele que eu considero ser idôneo para assumir como Papa. Então isso pega fundo na gente. É isso que eu gostaria de compartilhar. Obrigado. Boa tarde. Para mim foi a minha primeira experiência de conclave. Acho que de nós aqui, quem já participou de um conclave foi, Dom Damasceno e Dom Odilo. Já participaram do conclave passado. Para todos nós outros, foi a primeira experiência. Foi um conclave, como vocês puderam perceber, rápido, onde demos um novo pastor à igreja. Essa é a nossa missão de cardeais. Quando a sé de Pedro fica vacante, uma das missões dos cardeais é essa, de dar de novo um bispo para a Diocese de Roma e dar um papa para a igreja. Foi o que nós fizemos, né? Dom Jaime e Dom Odilon já falaram um pouco, seja do pré-conclave, que é o momento onde os cardeais colocam sua percepção sobre a igreja, sobre os principais problemas da igreja, do mundo, e onde já se vai definindo, onde já se vai percebendo, né, os cardeais que podem exercer essa missão. E quando se entra no conclave, vocês puderam, até a entrada dos cardeais e até o juramento, vocês puderam transmitir, né, via a beleza da Capela Sistina, aquele ambiente, e a gente vai descobrindo cada vez mais lá dentro a beleza da Capela Sistina. Então, e ali darmos um novo pastor à igreja. Foi o que fizemos, e fizemos até, eu diria, com bastante rapidez, não é? É claro que nós somos instrumentos, nós acreditamos que é o Senhor que dá à sua igreja um pastor que antes de tudo, bispo de Roma, aquele que deve ser o Papa da igreja, claro, aquele que deve guiar também o Estado Vaticano, e que tem também, claro, que todo um papel político, um papel de diálogo com o mundo, com a sociedade,
não é? Que alguém que seguramente também com a sua palavra, com o seu ensinamento, com a sua capacidade, vai também ajudar o mundo e ajudar com que o Evangelho, com que a palavra de Deus possa, com que a doutrina social da igreja possa iluminar também as grandes questões da humanidade que estão aí. Não é o próprio nome do Papa, eu acho que diz alguma coisa, né? A igreja teve o último Papa Leão, foi Leão XIII, que foi um grande Papa das questões sociais, o Papa da Renovarum, né? Era a nossa missão que nós a cumprimos. Boa tarde a todos. Tá ligado? Alô, alô, alô. Então, boa tarde a todos. Então, é uma alegria poder agradecer a todos vocês por aquilo que vocês têm trabalhado, se deslocando para estarem aqui em Roma nesses dias e levando ao Brasil e também outros locais de língua portuguesa, né, esse trabalho bonito de cobrir todo o conclave aqui em Roma. Como o fuso horário entre Roma e Brasil é 5 horas atualmente, então eu creio que a questão das madrugadas e dos horários, né, deram um pouquinho de trabalho, né, no sono de cada um de vocês, não é? Mas eu vejo realmente que esse sacrifício que fizeram na questão jornalística, mas ao mesmo tempo puderam levar o povo brasileiro as impressões, as emoções aqui de vocês, enquanto pessoas que vivem esse belo momento também, né, para poder levar ao nosso povo aquilo que nós passamos aqui. Os meus irmãos já falaram muito sobre essas questões todas, e aquilo que impressiona é o seguinte: nós vemos Deus agir, Deus é quem age. Nós, antes do conclave, falávamos, é meu primeiro conclave também, é o Espírito Santo quem escolhe, quem faz. É claro que através de pessoas humanas, mas sem dúvida que com o passar do tempo e dos momentos, tanto nas congregações gerais, onde nós temos essa experiência da universalidade da igreja, nessas diversas línguas, culturas, realidades, também vendo como o Espírito Santo vai agindo e vai dando passos. E contradizendo algumas teorias, algumas narrativas, né, que falam o fato de ser muito universal, a universalidade da igreja, tem tantas pessoas de tudo quanto é lado do mundo, e tem mesmo, vai ser muito demorado, porque ninguém se conhece, ninguém sabe em quem votar, tudo mais. No entanto, em 24 horas, essa coisa aconteceu. Entre a nossa chegada ao conclave e a término do conclave, foram 24 horas, né? Portanto, isso é a ação do Espírito Santo que vai conduzindo a igreja, e que, é claro, as narrativas que fazem, aqueles que dão realmente sua visão política, tem toda a questão de lados, de ideias e tudo mais, mas nós temos um outro critério, que é a ação do Espírito Santo que nos conduz, e que nós estamos abertos a isso. Já foi falado realmente a importância, tivemos tempo de oração, todas as orações, as reflexões durante também esse momento do conclave, e estamos sempre, como disse também, diante de Deus. Nós escolhemos aquele que achamos que deve ser realmente o novo Papa, né? E o Senhor vai conduzindo. E depois de vermos os acontecimentos, vemos como o Senhor vai conduzindo com muito carinho a todos nós, a todos nós. Inclusive, como foi dito, é uma celebração. Os cardeais vestem a veste coral, que somente veste para as missas, para celebrações de missas solenes. A veste normal é essa aqui, filetada, do dia a dia, que Dom Jaime está utilizando. Essa coral é para grandes celebrações, para entrar na catedral, para celebrar uma missa e tudo mais. E o tempo todo do conclave é com a veste coral. Nós sejamos aqui uma celebração solene, importante, né, da vida da igreja, em que os cardeais exercem a sua bela missão, né? E, ao mesmo tempo, vemos aí essa missão, e como o Senhor vai conduzindo e vai levando adiante a missão. E, da minha parte, eu agradeço muito o fato do tema, que é do brasão do Papa Leão XIV, né, que é justamente falar da unidade. Ele utiliza um texto de Santo Agostinho, nele que é nós somos unidos, né? Então, justamente nesse aspecto tudo mais, temos também a importância, né, de ver como o Senhor vai conduzindo a história. É um monge agostiniano, né, que é filho de franceses que vieram para os Estados Unidos. Ele foi imigrante no Peru durante o tempo de missão,
depois foi enviado para Roma para estudar, voltou depois para trabalhar aqui, né, justamente no dicastério para os bispos e comissão da América Latina, né? Então tem todo um aspecto também de imigração, de experiência e tudo mais, não é? E nós do Rio de Janeiro temos a graça de tê-lo tido ali na Jornada Mundial da Juventude, participando da Jornada Mundial da Juventude, e também em visitas, também enquanto geral dos agostinianos, nas casas agostinianos ali no Rio de Janeiro também. Então já passou pelo Rio de Janeiro 2 ou 3 vezes. Portanto, é o momento de nós agradecermos a Deus pela disponibilidade, pelo aquilo que Ele colocou à disposição, e Deus tem nos dado, mostrado os caminhos, né, e nos utilizado para que a gente pudesse fazer o melhor para a igreja e para o mundo. É o que nós pedimos, para que todos possam ver justamente essa ação do Espírito Santo e que nós possamos bendizer ao Senhor por mais esse passo dado. Eu gostaria de abordar 2 questões. Quando fui celebrar a missa no domingo, na igreja de São Leonardo de Porto Maurício, uma das crianças falou assim: diante de Deus tem uma multidão. Era a segunda leitura do texto do domingo, 3º domingo da Páscoa. E isso se repetiu no início do conclave. Nós saímos da Capela Paulina invocando os santos. Quer dizer, nós não estávamos sozinhos. Nós estávamos com uma grande multidão. A igreja estava presente. Isso toca, a quem participa pela primeira vez, toca profundamente perceber que não éramos nós que estávamos apenas aí, era a igreja que estava aí. E logo em seguida invocamos o Espírito Santo. E na medida em que as votações foram acontecendo, nós quase não nos conhecíamos. Eu conhecia poucos cardeais, o cardeal, agora o Papa Leão, devido a algumas reuniões que nós tivemos em conjunto, mas nós, entre nós cardeais, nos conhecíamos muito pouco. E na medida em que as votações foram acontecendo, é que nós fomos percebendo também as possibilidades, pensando sempre a igreja que está no mundo inteiro, pensando na diversidade de culturas, que na igreja é tão grande. Eu tinha participado do sínodo, onde se alarga a visão da igreja. Nós temos a visão da igreja no Brasil, mas a igreja que está no mundo todo, com as suas culturas diferentes, as suas expressões. Então, e o Papa, à frente dessa igreja que tem uma diversidade cultural tão grande, mas é uma igreja só, o do céu e da terra. Eu sou muito grato por poder participar desse momento de igreja, muito grato, e queria agradecer a presença de cada um, de cada uma que está aqui. Até Manaus está aqui. Vocês acham que Manaus é longe? Não é tão longe não, viu? Então, e também eu acho que nós cardeais podíamos agradecer também essa multidão que rezou por nós. Eu recebi tantas mensagens: olha, nós estamos rezando, olha, nós estamos acompanhando. E isso certamente cada um dos irmãos que está aqui poderá repetir. Essa grande união que devagarinho vai iluminando. E eu acho que nós podemos agradecer a Deus pelo Papa que temos. Ele, não será repetição de outro Papa. Ele será aquele que até agora foi um grande missionário, um homem dedicado, um homem com uma visão extraordinária de igreja e de mundo, mas não se repete, porque talvez alguns de nós até achávamos que teríamos que repetir Papa Francisco. O Papa Francisco é irrepetível, como cada um de nós é irrepetível. Diante de Deus, cada um de nós é irrepetível, né? Então, obrigado pela presença de cada um e de cada uma. Não, é certo que
queria primeiramente ressaltar aquilo que já foi dito já várias vezes a respeito do clima muito fraterno, respeitoso, de diálogo, de oração com que transcorreu o conclave e o pré-conclave também, que já foi mais noticiado, obviamente. Nós temos vivido um tempo muito forte de comunhão na oração. Agradecemos muito a todos aqueles que têm nos acompanhado, têm acompanhado agora o novo Papa com a sua oração. Mas é um momento também de comunhão na acolhida do novo Papa. Com certeza, isso já foi manifestado muito bem na própria Praça de São Pedro, mas também nas manifestações no mundo todo. É o tempo de reforçar, de fortalecer nossa comunhão com o sucessor do apóstolo Pedro, agora o Papa Leão XIV. E é claro que é um tempo de esperança, esperança que vem de Deus, que é o Senhor da Igreja, mas esperança e gratidão pela nomeação, pela eleição do novo Papa. E com certeza ele conhece muito bem não só a realidade da Igreja no mundo, mas particularmente na América Latina. Nós temos um Papa que era bispo latino-americano. Sem dúvida que a sua origem americana tem sido ressaltada, mas não podemos esquecer que a sua atuação episcopal, sua atuação como bispo, foi no Peru, foi na América Latina. É alguém que traz no coração a própria América Latina. Missionário, sem dúvida, grande missionário, no momento em que a Igreja quer ser cada vez mais missionária. Eu tive a graça, tenho tido a graça até agora de conviver com o cardeal Prevost no dicastério para os bispos. Como membro do dicastério, com reuniões frequentes, podia encontrá-lo nas nossas reuniões. É claro que ele está há poucos anos, como bem sabemos, mas já era conhecido e cada vez mais tem sido o seu jeito simples, fraterno, acolhedor, sempre muito atento, um pastor sensível às necessidades do nosso povo, muito unido ao Papa Francisco, sem dúvida, e penso eu aqui em sintonia com a caminhada da Igreja na América Latina, e alguém que demonstrava grande afeto pelo próprio Brasil. Como todos sabem, ele deveria estar recentemente no Brasil para participar da Assembleia da CNBB, e eu teria tido a alegria de acolher ele também em Salvador. Estava prevista uma missa dele no Santuário do Senhor do Bonfim, na Basílica do Bonfim. Mas Deus tem seus caminhos, quem sabe vamos poder receber futuramente o Papa Leão XIV, já que não pudemos receber recentemente o cardeal Prevost. Mas muito obrigado a todos os que têm nos acompanhado com as orações, mas a vocês que têm esse serviço tão precioso. Nós sabemos da importância dos vários momentos que vivemos ultimamente, a importância do trabalho de todos vocês, profissionais da comunicação, todos os jornalistas aqui presentes. Nossa gratidão muito sincera a todos. Com a palavra agora, Dom Raimundo Damasceno, decano entre os cardeais brasileiros. Cumprimento a todos os presentes e de um modo especial aos cardeais que retornam ao colégio depois de 2, 3 dias lá na Santa Marta, na Capela Sistina, e que retornam depois de ter escolhido um novo Papa, Papa Leão XIV. Quero parabenizá-los pelo trabalho que fizeram, representando a nossa Igreja do Brasil, representando o nosso povo brasileiro num acontecimento assim tão importante, da história da Igreja, eu diria também do mundo, porque todo mundo, através dos meios de comunicação, estavam voltados para Roma nesses dias. Não tive a graça de participar nesse conclave, participei no anterior, mas acompanhei, é claro, como o colégio todo aqui acompanhou, com as orações, os trabalhos dos cardeais durante o conclave,
mas tive a oportunidade de participar das congregações gerais. E numa dessas congregações, pude cumprimentar também o novo Papa, né? Ali sem imaginar que ele seria realmente o Papa. Cumprimentei, disse-lhe uma palavrinha, e agora terei a oportunidade também de estar com ele, certamente, após a sua eleição, amanhã, como já está previsto, né? Hein? A reunião às 10 horas, na sala do sínodo, né? Então, os cardeais acima de 80 não podem participar, de acordo com a regulamentação, né, do Papa Paulo VI, sobre o funcionamento do conclave, e até hoje essa norma não foi mudada, continua válida, evidentemente, mas os cardeais também eméritos ou octogenários, né, estiveram sempre unidos aos mais novos nesse trabalho, com a oração, apoiando-os e desejando realmente que eles fossem abertos ao Espírito Santo para que fosse escolhido o Papa, né, de acordo com o coração de Jesus, de acordo com os desígnios de Deus. Eu acho que o Espírito Santo agiu, né? Creio que agiu, discretamente, mas efetivamente. Não tão estrondosamente, né, como no dia de Pentecostes, né, com muito vento, com muito fogo, mas discretamente como o Espírito Santo age, né? E pelos depoimentos que escutei, né, depois da eleição do Papa, pelas histórias também sobre ele, a gente percebe realmente que é aquele Papa certamente mais idôneo, mais adequado para os momentos atuais que vive a Igreja e o nosso mundo. Um Papa que começou com a palavra paz, né, para esse mundo tão dividido, né, e tão marcado por tantas violências, por tantas guerras. Ele leva essa palavra desejada, né, ansiosa por todos nós, né, e por todo mundo, a paz. Todos nós desejamos a paz. E certamente ele será um dos grandes promotores da paz no mundo de hoje, através do diálogo, né, como ele mesmo disse. Uma paz não desarmada, não armada, aliás, não armada ou desarmada é melhor, mas uma paz que se obtém pelo diálogo. O diálogo na verdade, na justiça, no amor, para que possamos encontrar também, então, os caminhos de uma convivência, né, fraterna, harmoniosa entre todos os povos. De modo que a minha palavra é esta. Fico agradecido aos cardeais que estiveram lá nos representando e pelo resultado, né, desse conclave, que certamente trouxe muita alegria a toda a igreja, a todo mundo. Se via ontem na praça, né, aquela multidão aclamando, né, quando apareceu a fumaça branca na chaminé, ali na Capela Sistina, aguardando justamente com muita ansiedade, né, o cardeal protodiácono para anunciar quem era o cardeal e qual era o nome que ele escolheu, né, como novo Papa. Ali foi realmente emocionante, e mais emocionante ainda quando o próprio Papa, né, apareceu ali na sacada da Basílica de São Pedro, saudando a todos de uma maneira muito simples, humilde e, ao mesmo tempo, dando a bênção a todo mundo, né, a todos nós, a bênção Urbi et Orbi. Creio que estamos de parabéns, temos que louvar e agradecer a Deus pelo resultado desse nosso conclave. E se me permite, não está conosco Dom João Braz Avis, que também foi um dos cardeais brasileiros que participou do conclave. Ele era o cardeal responsável pelo dicastério para a vida consagrada aqui no Vaticano e agora é emérito, mas tem menos de 80 anos e, portanto, ainda participou desse conclave, só para justificar a ausência. Okay. Então agradecemos todos os cardeais por esse momento de partilha, de testemunho, podemos dizer, e com certeza já responderam nessa apresentação muitas perguntas, mas conforme as orientações que apresentei anteriormente, vamos seguir neste momento com as perguntas dos senhores jornalistas, senhores e senhoras jornalistas. O microfone, colega. Padre Robson.
Ei. Boa tarde, senhores cardeais. Diego Amorim, da Nova Brasil e do Grupo Tati de Comunicação. Eu não queria começar com um assunto mais espinhoso, mas dias antes do conclave, conversando com padres, um deles me disse, ao comentar sobre o cardeal Prevost, que aparecia em alguma das famosas listas de papáveis, me comentou o seguinte: é um excelente nome, mas em razão das acusações de má gestão, de abusos sexuais no Peru, os cardeais não vão querer mexer nesse vespeiro. Assim que o Prevost apareceu do balcão central, eu me lembrei dessa declaração desse padre brasileiro a mim. De que forma os senhores acreditam que o agora Papa Leão XIV vai lidar com essas acusações que certamente já estão rondando aí o noticiário no mundo inteiro? Obrigado. A quem a pergunta? Quem se sentir à vontade, mas Dom Odilo, por favor, vou passar essa bucha para o senhor. Muito obrigado, desculpe por isso. Olha, Tá ligado, Dom Odilo. eu não tenho conhecimento de acusações como você apresentou. Como eventualmente esse padre teria falado. De fato, não tenho conhecimento. Não tenho absolutamente conhecimento nem de comentários. Agora, precisa ver se existem acusações, que acusações são, se essas acusações foram esclarecidas, se tem fundamento. Portanto, a partir simplesmente de um comentário é difícil a gente dizer algo. E eu acho que é temerário a gente começar a escrever ou dizer sem a gente ter o fundamento das coisas, porque é muito, muito sério a gente carimbar uma pessoa com um determinado conceito sem ter a mínima segurança da procedência ou do que foi feito, se eventualmente de fato houve tais acusações. Eu não estou em condições, portanto, de responder a essa questão. Próxima pergunta. Ali o colega. Meu nome é Luca Bassani, sou da Rádio Jovem Pan News. Minha pergunta seria para o Dom Sérgio da Rocha. Eminência, o senhor disse que conheceu o cardeal Prevost enquanto cardeal e que esperava recebê-lo no Brasil. Como que este contato se deu, e também se o senhor acredita que agora, como Papa Leão XIV, terá uma relação próxima com o Brasil e possivelmente repetir o que seus 3 antecessores fizeram visitando o Brasil em viagens apostólicas? Obrigado. Bem, embora eu tenha convivido com o então cardeal Prevost ao longo desses últimos anos no dicastério para os bispos, a minha convivência se restringia praticamente às reuniões. Ele é o prefeito, era o prefeito desse dicastério, que tem reuniões muito frequentes, na verdade são 2 reuniões mensais. Eu não vinha sempre, obviamente, mas com isso pude conhecê-lo mais de perto, conviver com ele mais de perto e admirá-lo, não só eu. Creio que os membros todos desse dicastério têm por ele uma grande admiração e gratidão por esse jeito realmente muito simples, fraterno, acolhedor, atencioso, como estava ressaltando. Agora, em relação ao Brasil, ele já tinha ido ao Brasil outras vezes, por isso é que agora quis conhecer a Bahia, quis conhecer Salvador, se fosse possível. E realmente estava prevista a ida dele, nós não divulgamos além do normal, não é porque intuímos que ele não ia poder ir, é porque, na verdade, ele mesmo pediu que fosse com simplicidade. Disse: eu não quero ser recebido como se fosse como uma solenidade ou coisa do gênero, que ele disse: quero de maneira simples, fraterna, quero estar no meio do povo. Já estava certo que ele teria uma missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim e passaria também pelo Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Mas ele deixou bem claro: quero estar no meio das pessoas, quero ser recebido como um bispo a serviço da igreja. Agora, quem sabe Deus nos dê a graça, né, de ser recebido como bispo de Roma, como nosso Papa. Mas isso para dizer
que ele demonstrava, sim, pelo Brasil, demonstra, pelo pouco que eu tenho conversado com ele sobre o Brasil, assim, não só um interesse enquanto pastor, mas, na verdade, um afeto, né, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela igreja no Brasil. Com certeza, nós vamos ter nisso uma continuidade do mesmo amor, do mesmo afeto que o Papa Francisco demonstrava por nós, pelo Brasil, pela igreja no Brasil, pelo episcopado, pelo povo brasileiro. E a presidência da conferência também tinha convidado para ser o pregador dos dias de retiro, digamos assim, que precedem a celebração ou os trabalhos da conferência propriamente dito. Ele tinha já tudo preparado. Veio o falecimento do Papa que nos surpreendeu, do Papa Francisco. E ontem ainda brinquei com ele, pois é, não temos o senhor como pregador do retiro para a conferência, mas temos o Papa. Só um pequeno complemento. A relação dele com o Brasil. Ele esteve em vários lugares no Brasil, também em São Paulo esteve, porque ele foi superior geral da Ordem de Santo Agostinho por 12 anos. E como superior geral ele visitava as casas dos agostinianos no mundo todo. E eles têm uma presença muito significativa no Brasil. Em São Paulo, muito especialmente, no Rio, mas também em outros lugares, muitos lugares, Minas. E a Ordem de Santo Agostinho é uma das ordens religiosas mais antigas da igreja. Bem de Santo Agostinho. Santo Agostinho do século V. E depois disso, portanto, vem a Ordem de Santo Agostinho. Então, isso explica também a presença dele no Brasil em vários momentos, vários lugares, independentemente agora, justamente, da proximidade, enquanto ele era o prefeito de Castério para os bispos. Então nós vamos agora para a próxima pergunta, e para que os senhores cardeais possam organizar melhor o tempo de resposta, nós temos muitos inscritos. Então vamos dar a oportunidade para as perguntas. Seguimos. Eu sou Felipe Domingues, para o Jornal São Paulo, e também colaboro com alguns outros veículos. Queria perguntar para Dom Jaime, como presidente da CNBB e líder aí da Igreja da América Latina, o fato da gente ter um Papa dos Estados Unidos. No começo, antes do conclave, isso era quase visto como um defeito, entre aspas, quer dizer, tinha um tabu de não se ter um Papa dos Estados Unidos por causa do poder que os Estados Unidos têm mesmo como potência global, E isso mudou. Então, seria interessante entender qual que é a contribuição que um Papa dos Estados Unidos, e hoje ele falou em inglês, então ele leva também essa identidade, qual a contribuição ele pode dar para a Igreja, seja das Américas e do mundo inteiro. Obrigado. Em primeiro lugar, é um batizado, membro da comunidade de fé independente, eu diria assim, da nacionalidade. Mas é bonita a história deste homem. A genética parece que é francesa. A nacionalidade e também espanhola. A nacionalidade americana. Como missionário latino-americano. Como bispo profundamente latino-americano também. E como superior dos agostinianos, extremamente universal. Então essas categorias, eu creio que elas são um pouco, elas restringem demais. É um privilégio, eu creio, termos um homem com esta visão de mundo que ele tem. Quem está com o microfone? Sim. Boa tarde. Oi. Eu sou Marcelo Godoy, do Jornal Estado de São Paulo. A minha pergunta tem a ver um pouco com a homilia de hoje do Papa Leão, em que ele fala dos centros de poder e da onde a igreja deveria levar a palavra.
ou seja, me fez lembrar, eu e a minha colega Luísa, como se ele estivesse falando das periferias existenciais de Papa Francisco, que o Papa Francisco falava tantas vezes. Como se fosse o bispo, o antigo ex-bispo do Peru, pensando em como evangelizar, voltando para os Estados Unidos, ou seja, voltando para um desses centros do poder, centros da tecnologia, centros, ou seja, seria um caminho inverso, ou seja, de olhar a periferia próximo dele mesmo. Essa leitura seria uma leitura correta sobre essa primeira homilia dele? Eu queria, talvez Dom Jaime pudesse falar sobre isso. Eu gostaria de partilhar a mesa o mais possível, né? Ele, por aquilo que eu entendi e pude seguir, até porque ali onde nós estávamos no Ecosom era muito bom, né? Mas o pouco que conseguimos colher, ele partiu do Evangelho. E não poderia ser diferente. O Evangelho é a base, é o fundamento, é a razão de ser. E nesse sentido, ele fala para todos. João Vitor, da Rede Excelsior de Comunicação. O Papa Leão, ao chegar na Basílica Vaticana, senhores cardeais, falou de paz. Então eu queria perguntar ao Dom Sérgio da Rocha, que é primaz do Brasil e também fazia parte do C9, do Conselho de Cardeais, se o senhor acredita que ele dará continuidade ao pedido de paz nos conflitos mundiais, das guerras, a solução para as questões com migrantes e as grandes urgências ecológicas também que acometem o nosso mundo. Com certeza, né? Certamente, Papa Leão XIV irá dar sequência àqueles esforços tão bonitos que o próprio Papa Francisco sempre demonstrou pela paz no mundo. Nós sabemos muito bem da relevância da atuação do Papa Francisco em nível internacional. Eu pude constatar muitas vezes nesse Conselho de Cardeais que estava no coração do Papa sempre o desejo de paz, a busca da paz, os esforços máximos que ele podia fazer para contribuir para a superação de guerras, de conflitos, para botar em pauta também conflitos, guerras que eram esquecidas. E nós tivemos a graça, estamos tendo, do novo Papa, iniciar falando de paz. Na verdade, Papa Francisco concluiu o seu pontificado falando de paz por ocasião da Páscoa, e agora o novo Papa começa falando da paz, e com certeza vai fazer muito pela paz, porque o mundo de hoje precisa. E essa experiência toda que o Papa Leão XIV traz, essa experiência pastoral, essa visão que ele tem, que é internacional, pelas experiências que já foram lembradas, mas também seu coração latino-americano, com certeza irão ajudar e muito para continuar os esforços pela paz, contando com o Papa, com o sucessor do apóstolo Pedro. Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, funciona. Priscila Yasbeck, da CNN Brasil. Eu queria perguntar aos senhores sobre a escolha do nome Leão XIV, né? Porque Leão XIII, que havia usado esse nome anteriormente, ele foi o criador da encíclica Rerum Novarum, que basicamente criou as diretrizes para a doutrina social que guia a Igreja Católica hoje. Então, eu queria entender como que vocês entendem a escolha desse nome, considerando também que o Papa é um poliglota, fala 5 línguas, se ele vai também ter algum cunho social durante o seu pontificado. Pediram para eu responder, né? Então eu não sei se é só essa questão. A gente não pode esquecer que São Francisco tinha um grande companheiro, o mais querido, que se chamava Leão. Não sei se de repente os dois não se encontraram aí, não é? Não sei. Mas essa questão não tem como a igreja deixar de lado. Mesmo aquilo que se referiu à paz, o cristianismo nasce com um grande anúncio da paz, e paz na terra aos homens de boa vontade. Essas questões sociais, elas sempre terão que estar presentes.
E o Papa tem uma grande sensibilidade para isso. Não esquecermos que a diocese dele era uma diocese bastante pobre, e ele se dedicou muito aos pobres. E essas questões mais macros, sociais, a Igreja tem procurado, através da doutrina social da Igreja, abordar, e tem abordado. Ele certamente não vai se eximir dessa questão toda que tem a ver com a questão dos pobres, com as periferias, com os povos originários, com a questão do meio ambiente, onde a terra está sofrendo, onde as pessoas estão sofrendo. É um homem que tem muita sensibilidade, e é claro que devagarinho vai entrando dentro desse mundo todo, como fez Papa Francisco, como fez Bento, dentro da perspectiva de cada um. E ele vai nos ajudar a trilhar esse caminho, que é o caminho da paz, mas é o caminho também da liberdade e da libertação. Então vamos lá, agora com o microfone. Dona Ani, o senhor foi criado já no primeiro consistório do Papa Francisco. O senhor, junto com Dom Paulo, foram os anfitriões do Papa Francisco na primeira grande viagem internacional dele na Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco. Eu queria saber do senhor duas questões. Primeiro, qual a convergência ou quais convergências o senhor enxerga entre Francisco e Leão, e quais pontos que diferenciam os dois? E na mesma pergunta eu queria acrescentar o seguinte: o Papa Francisco, quando ele chega ao Brasil de forma com grande carisma, já dá para perceber que o Papa Leão tem um carisma mais discreto. Para a Igreja, como é trabalhar esses dois aspectos, e já de cara uma diferença de estilo e de comportamento? Como é que o senhor enxerga isso? Vai fazer falta o Papa Francisco? O Papa Leão vai conseguir rapidamente imprimir o seu estilo? Obrigado, Camarote, pela pergunta. É claro que cada Papa tem seu estilo, né? Cada um traz e contribui para a Igreja e para o mundo com aquilo que traz consigo. Como já foi dito aqui, nenhum repete o outro. Dá uma continuidade, leva-se adiante. E sem dúvida que o Papa Leão, o jeito de ser, né, do Papa Leão, muito mais discreto, muito mais tranquilo nesse sentido. Isso temos que ver com o passar do tempo, como é que as coisas vão acontecer, mas é um jeito diferente de ser que é próprio dele, né? Eu creio que nesse aspecto, né, é uma outra pessoa, é uma outra realidade, outras experiências, mas a mesma doutrina, a mesma preocupação, tudo mais. A convergência, a grande linha condutora do Papa Francisco é o querigma, que ele retratou muito bem na alegria do Evangelho e também do Cristo Vivit, onde ele tem assim uma boa questão em relação ao querigma. E hoje, na homilia do Papa Leão, ele coloca esse mesmo aspecto também, não é? Quando ele fala da resposta de Pedro, ele fala: e Deus, de modo particular, chamando-me através do vosso voto, diz os cardeais, a suceder o primeiro dos apóstolos, confie-me este tesouro, para que com a sua ajuda eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre um monte, sociedade, arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo, e não tanto pela magnificência das suas estruturas ou pela grandiosidade dos seus edifícios, como estes monumentos no quais nos encontramos, mas pela santidade dos seus membros, do povo que Deus adquiriu, de proclamar as maravilhas daquele que chamou das trevas para a sua luz admirável. Ou seja, a convergência é o querigma. Cada um terá a sua maneira de ser,
E a sua homilia hoje é bem isso, e também os principais documentos do Papa Francisco, que dá depois a base dos seus trabalhos sociais também, é o querigma, né? Isso vai encontrar no Evangelho Gaudium, no Cristo Vivit, e tudo que ele vai falar depois da igreja, que a igreja não é uma ONG, mas sim é o povo de Deus que caminha e está presente no mundo, com muita clareza isso. E é claro que aquilo que diverge, cada um tem a sua própria personalidade, seu próprio ser. Deus age através das pessoas humanas com suas realidades, né? E temos certeza que o Papa Leão é alguém disponível para deixar Deus agir ainda mais na sua vida. Vejo com muito otimismo, muita alegria a sua vida e realmente seu carisma. Próxima pergunta, quem está com o microfone? Boa tarde, eminências. Boa tarde, eminências. Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo. O Vaticano, nos últimos anos, vinha sendo uma voz a favor do cessar-fogo em zonas de guerra e do acolhimento aos imigrantes. A gente vive uma crise migratória forte, especialmente nos Estados Unidos, com políticas muito restritivas em relação a quem tenta entrar no país. Agora a Igreja escolhe um Papa americano. Gostaria de saber como é que os senhores acham que o Vaticano vai lidar com essa questão migratória, com essa crise humanitária, tendo um pontífice nascido nos Estados Unidos. Se você vê um pouquinho aquilo que ele falava antes de ser eleito Papa, com relação aos migrantes americanos, em que ele criticava bastante essa política, vai ver que aquilo que ele seguiu na linha do Papa Francisco, de acolhimento e tudo mais, ele já teve sua crítica e já falou. E é claro que ele vai definir a sua política nesse sentido, com relação a questão também política de acolher a todos, todos com o coração aberto. E sem dúvida, qualquer cristão é a favor do cessar-fogo. Qualquer pessoa vai pedir para que acabem as guerras, como que sempre repetiu para o Francisco, que a guerra já é uma derrota, para desistir. Temos que acabar com as guerras em todos os sentidos, e eu tenho certeza que também será mesmo o caminho do Papa Leão. Não sei se outros querem falar. A gente finaliza, portanto, agora o acompanhamento dessa coletiva de imprensa. Vocês estavam vendo a mesa, 7 cardeais que participaram, 8, na verdade, 7 desses 8 brasileiros participaram do conclave, a escolha do novo Papa. Eles contando um pouco para os jornalistas como se deu essa escolha, como é que foi esse momento, um momento ali dedicado, segundo eles, à reflexão